Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta à nossa trilha do Senado Federal e hoje nós resolveremos as questões 264 a 268 sobre processo legislativo, tá bom? Já passou no site e adquiriu o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre o regimento interno do Senado? Não? Passe lá agora, eleitoralcombruno.com.br. Questão 264. De acordo com a Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto obrigatório, voto opcional, voto indireto, voto periódico. Pessoal, voto obrigatório já sempre, né? Todo ano a gente tem esse papo, vamos acabar com o voto obrigatório. Então, não tem nada a ver, né? Pode ter emenda tendente a abolir o voto obrigatório? Pode. Voto opcional facultativo? E aí, pessoal? Na verdade, o nosso voto ele é obrigatório, não é? Então, nós não temos essa questão de emenda tendente a abolir voto opcional. Na verdade, não pode ter emenda constitucional tendente a abolir voto direto, não é o voto indireto. Agora, o periódico, voto periódico, é um dos objetos, né? Não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto periódico, é o nosso gabarito. Aonde está isso na Constituição? Está no artigo 60, anote por favor, parágrafo 4º e os seus incisos, tá bom? 265. A votação das medidas provisórias sempre se inicia na Câmara dos Deputados. Será que isso é verdade, pessoal? O assunto medida provisória está a partir do artigo 62. E lá no artigo 62, parágrafo 8º, prevê que as medidas provisórias terão a sua votação iniciada na Câmara. Então, o sempre aqui talvez te deixe um pouquinho temeroso, mas é isso mesmo, tá correto. 266. O processo de elaboração de leis no sistema bicameral impõe que o projeto aprovado por uma casa seja submetido a outra casa tantas vezes quantas forem as emendas que cada qual introduzir, de modo a garantir iguais poderes ao Senado e à Câmara. Se isso fosse verdade, não teríamos fim para o trâmite das leis, dos projetos de lei. Então, se, por exemplo, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora, vai para o Senado Federal, vamos imaginar um projeto de lei ordinário. No Senado Federal é a casa revisora. Senado Federal promove emendas ao texto, né, que veio da Câmara dos Deputados. Esse novo projeto com essas emendas vai para a Câmara e a Câmara vai rejeitar ou não essas emendas, né? E volta para o Senado? Não fica esse vai e vem eterno. Já manda direto para o Poder Executivo para que sancione ou vete, né? Então, não tem esse negócio de será submetido tantas vezes quantas forem necessárias. Errada a questão. 267. O processo legislativo consiste na forma por meio da qual os poderes constituídos, dentro dos limites impostos pelo sistema constitucional, exercem o seu dever constitucional de auto-organização do ente federado. A respeito do processo legislativo, marque a correta. Letra A. É admitida, em regra, a emissão de medida provisória em matéria orçamentária. A letra A está falsa, por quê? As medidas provisórias, elas poderão dispor sobre, por exemplo, créditos, né? Se a gente puder observar aqui, pessoal, o que dispõe o artigo 62, a gente tem algumas vedações, não é? E lá no inciso 1º, a linha D, fala que é vedada a edição de medidas provisórias relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Quando eu vou para o 167, parágrafo 3º, o que a gente encontra nesse artigo? Olha só, nós encontraremos a previsão do seguinte: abertura de crédito extraordinário, que é possível, né? Então, a letra A está falsa. Então, a regra é a não admissão.
B. A edição de medidas provisórias nos estados está condicionada à autorização expressa na Constituição Estadual, devendo a legislação local respeitar o regime previsto na Constituição Federal. Perfeito. Pelo princípio da simetria, pode ter na Constituição Estadual. Os requisitos de relevância e urgência não se encontram sujeitos a controle judicial. Por que essa letra C está falsa? A regra é essa. No entanto, é muito difícil falar o seguinte, não se encontra sujeitos a controle judicial, né? Porque em casos excepcionais será possível. D. O presidente da República e a maioria dos membros de uma casa legislativa podem suscitar o regime de urgência constitucional, devendo, em tal situação, o projeto de lei ser apreciado no prazo máximo de 90 dias. Na verdade, a medida provisória somente pode ser adotada pelo presidente da República. E se nós nos dirigirmos, pessoal, ao parágrafo 3º, o que nós vamos encontrar? Olha só, parágrafo 6º, perdão. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas até que ultime a votação. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias contados da sua publicação não tiver sua votação encerrada. Então nem se fala aqui de 90 dias, né? Está falsa a letra D. O veto na condição de ato administrativo pode ser objeto de retratação de parte do Poder Executivo. Primeiro que o veto é ato político, não é ato administrativo. Segundo, o presidente vetou. O Congresso Nacional vai poder ali rejeitar ou não aquele veto. Incorreta a letra E, gabarito letra B. 268. A respeito dos poderes executivo e legislativo, marquemos a correta. O presidente ou vice que se ausentar do país por 20 dias, sem licença do Congresso, não estará sujeito à perda do mandato. Veja, na verdade, o presidente da República ou vice que se ausenta do país por 20 dias e não tem licença do Congresso está sujeito sim à perda do mandato, né? O que não estaria sujeito é que se fosse até 15 dias. Né? Veja que agora se for superior a 15 dias precisa. B. A competência para nomear ministros de Estado é do presidente da República, mas a de exonerar compete ao procurador. Não, pessoal, é do presidente nomear e exonerar. Uma medida provisória não poderá ser revogada por outra, pelo contrário, pode sim. D. O Tribunal de Contas da União detém a competência para a iniciativa de lei que trate sobre sua lei orgânica, suas atribuições, competências, cargos e servidores. Perfeito. E letra E, a iniciativa de lei do presidente será exercida perante o Senado Federal. Não, a iniciativa de lei do presidente será exercida perante a Câmara dos Deputados. Então, é a casa iniciadora, gabarito letrinha D. Certinho? Dessa forma, nós fechamos mais um Trilha do Senado Federal. Me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.